gente. Pessoas que já estão na igreja há mais tempo. Aqui, vocês entenderam? Mas Deus está chamando e as pessoas estão falando assim: ah, não, manda outro. Gente, muita coisa acontecendo. Vocês sabiam que o grupo de louvor tem muita música escrita, composta? Vocês sabiam? Quantas tem que utilizáveis? Tipo, umas 60 músicas. Gente, é força de música. Que a gente já compartilhou com vocês. Quantas que a gente já tocou aqui? Umas 10, no máximo, estourando, que saem do meio do grupo do louvor. Só que agora a gente começou a gravar, olha só. A gente começou a gravar, só que o custo da gravação é muito alto. E hoje a gente já tem alguns equipamentos aqui que nos permitem fazer algumas gravações acústicas. Só que quando fala assim, não, vamos fazer, mas quem vai fazer? Ai, não, manda a pastora Stephanie. Ai, quem que vai mexer no som? Quem que vai regular? Quem que vai fazer a gravação? Quem que vai organizar? Hã? Quem que vai fazer isso? Ai, não, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para estudar isso. Cadê o pessoal do louvor que vai se dedicar em aprender? Cadê o pessoal da técnica de som que vai aprender a mexer nisso aqui, fazer essas músicas chegarem às nações, chegarem nesse país, chegarem a acontecer? Cadê o pessoal do mídias que já está aí trabalhando para fazer mais, aprender mais? Quantas pessoas da equipe do mídias hoje já estão fera no que fazem? 2? Tão fera, não estou falando que faz, eu sei que todo mundo trabalha, mas que estão estudando, que estão se desenvolvendo, o pessoal que trabalha no departamento de arte lá das redes sociais, que estão estudando como é que faz isso, pessoal que trabalha na live, daí dá um problema na live, ai não, cadê o telefone? Ai não, Senhor, chama a Louise, não, chama a pastora Esther, resolver aqui, eu não sei, vai pesquisar, vai trabalhar, vai se desenvolver, o Senhor chama, vocês estão entendendo? O Senhor chama, Ele chama porque a obra está crescendo. Não tem como ficar sempre com as mesmas pessoas. Não dá, não porque as pessoas não amam. As pessoas que estão trabalhando amam trabalhar, não é verdade? Amam, a gente ama trabalhar. Mas não tem como, não dá tempo. Essa semana eu tive que negociar com a pastora um tempo dela. Falei, pelo amor de Deus, eu faço as coisas para você que você precisa fazer, porque eu preciso, que isso aqui é urgente e realmente é um conhecimento muito técnico. Porque não tem mais tempo. Mas está cheio de gente aqui que pode abraçar a causa e pode ensinar outras pessoas a fazerem e pode estudar mais para as coisas acontecerem e pode fazer porque o Senhor chama você. Ele chama você. E se você não está fazendo nada aqui na igreja de Periano, pelo amor de Deus, Renan, vamos embora. Vamos. Quem não está fazendo nada, gente, os voluntários aqui, atentos o tempo todo aqui para as necessidades da igreja. O ministério infantil crescendo, precisando de ajuda. Os ministérios aqui todos, atenção em cada detalhe. Agora a gente está em processo de arrecadação para o templo novo. Vão começar ações aí para arrecadação. Uma equipe está se levantando, eles precisam de ajuda porque eles não estão fazendo só isso, eles fazem 1 milhão de coisas também. Precisa de ajuda, precisa da igreja, precisa dos trabalhadores, precisa daquelas pessoas que se aproximam da presença de Deus e Deus chama o seu nome e você fala, eis-me aqui, Senhor, e não manda outro, Senhor, não, eu estou aqui, Senhor, eu preciso aprender, Pai, eu vou aprender, eu quero fazer, eu quero ajudar, eu quero ver o que a igreja precisa, o que o teu reino precisa, o que a tua obra precisa nessa cidade, porque a tua palavra vai se cumprir. O Senhor vai alcançar essa cidade para Jesus. O Senhor tem um plano de salvação para navegantes. E se nós estivermos atentos ao chamado e amarmos o chamado e a presença do Senhor e o propósito dele, que é fazer essa cidade se voltar a Jesus Cristo, então Ele vai nos direcionar. Ele vai mandar as pessoas para cá. Ele vai encher o Dipper. Ele vai encher o Dipper, gente. Ele vai encher os cultos de domingo. Daqui a pouco a gente vai ter 2 cultos de domingo porque não deu mesmo e porque a gente já está procurando aí um terreno para comprar, para construir uma igreja maior. Vai acontecer. Mas Deus precisa que a sua igreja, os seus trabalhadores ouçam o chamado. Porque Ele fala assim, a colheita aqui,
cidade, ó, um monte de gente aprisionada. E o propósito de Deus é livrar o seu povo da escravidão. Amém? Vamos ler mais um texto. Eu quero ler Marcos 16. Texto muito conhecido. Ai, Jesus, olha a hora. Cheguei, né? Eu vou acelerar, mas vai dar certo. Vocês estão com pressa? Eu prometo que eu não vou demorar. Talvez. Não prometo. Desprometo. Não vou demorar. Talvez. Marcos 16, 15. Abra aí para nós, pessoal do Mídias. Leia comigo. E disse-lhes o quê? E o que vai acontecer? E o que mais? Glória a Deus! O plano de Deus é libertar essas pessoas. O plano de Deus é libertar os enfermos, tirar eles da enfermidade, libertar os que estão oprimidos pelo diabo, tirar aqueles que estão aí confusos e perdidos e trazer ele para o reino do Filho do seu amor e da mesma forma que ele nos trouxe. Porque nós fomos tirados do reino das trevas e fomos trazidos a uma nova realidade, amém? Então Deus te chama. A primeira coisa que eu quero te perguntar é: você quer obedecer esse chamado? Mesmo que você já faça, eu já trabalho na igreja, eu já ajudo, eu sou dos voluntários, eu já sou do mídia, eu sou alguma coisa. Mas existe, às vezes, o Senhor pode ser que esteja te chamando a algumas coisas mais, a se preparar para algo maior, treinar pessoas, só que você não vai poder treinar pessoas sem estar realmente treinado mesmo, sem estar se dedicando, sem estar preparado para isso. O Senhor nos chama, amém? Quem quer? Se você quer, fecha seus olhos. E eu vou fazer uma oração agora e você vai falar aí no seu coração. Enquanto eu estou ministrando, eu dou liberdade ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala com cada um deles agora. E toca em cada coração e muda o que precisa mudar. E fala e revela a sua vontade para eles. Senhor Jesus, aqui estão corações que querem aceitar o seu chamado. Que até aqui talvez tenham passado essa responsabilidade para outras pessoas. Que querem ver a sua obra acontecendo, mas só reclamam. Que só reclamam que as coisas não acontecem, que deveriam ser diferentes, quando, Senhor, eles deveriam estar assumindo essa responsabilidade e fazendo acontecer, fazendo a tua obra crescer, se preparando, Senhor, para serem líderes nessa cidade, se preparando para serem ministros da tua palavra. Por isso, Senhor, agora desperta os corações desses jovens que estão aqui no CIDIPER nessa noite, desperta os corações dele e coloca, Senhor, um renovo da tua unção, do teu chamado, coloca, Senhor, a capacitação que eles precisam e principalmente, Senhor, a ousadia de saírem do lugar onde eles estão e obedecerem a tua palavra. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então você quer? Amém? Agora vamos ver, vamos voltar lá para Êxodo e vamos ver então agora o que vai acontecer agora que a gente aceitou o chamado do Senhor. Moisés, na verdade, ele estava meio relutante, né? Vocês viram? E Deus falando: eu tenho um propósito, eu vou tirar o meu povo da escravidão. Vai, Moisés, porque através de você eu vou libertar eles. E daí Moisés fala assim: Senhor, mas eles não vão acreditar em mim. Senhor, mas como que isso vai acontecer? Eu não vejo o que eu estou aqui, eu nem estou lá no Egito. Como é que eu vou fazer isso? E daí Deus fala para ele assim: Moisés, o que tem aí na tua mão? Ele falou: é uma vara, Senhor. Daí ele pega daí ele está com a vara na mão e Deus fala assim: então agora, Moisés, joga a vara no chão. E Moisés joga a vara no chão. O que acontece? Vira uma serpente. Produção, consegue colocar a foto de uma serpente aí para nós? Já foi uma correndo lá socorrer a produção. Socorre a produção. Deus fala para ele: Moisés, joga a vara no chão.
E daí quando ele joga a vara no chão, aquela vara que estava na mão dele vira uma serpente. Se for muito difícil, tudo bem, só me falem que não vai rolar. Só para vocês ficarem assustados com a serpente. Viu? Tô colocando eles no fogo. Viu? Se fosse mais perto, eu já ia ter imaginado que eu ia pedir uma serpente. Tá, enquanto eles acham lá. O que aconteceu? Virou uma serpente. E a Bíblia fala que naquele momento, o que Moisés fez? Alguém lembra? Fugiu da serpente. Por quê? Imagina você, agora vamos lá, você, o Eric falou assim, Deus, eis-me aqui, eu quero trabalhar para que o teu reino aconteça, para que as coisas se voltem a Jesus, para que as vidas sejam ganhas, o que eu preciso fazer? E daí Deus fala assim, ok, Eric, então tá vendo? O que você tem na tua mão aí? Não tem nada? Joga o celular no chão. Não. Pega essa vara aí e joga no chão. Daí o Eric joga. A hora que aquilo cai no chão, ele vira uma serpente super assustadora, que elas não colocaram lá, mas já foi outra socorrer lá. Vira aquela ali. E o Eric sai, azar, tchau. Foi embora. Deus o livre. Olha aquela, uma serpente. Deus, olha lá, vai ter a serpente. Olha. Manaja. Virou uma cobra. O que você ia fazer? Seja sincero comigo. Eu, no mínimo. Daí, ó, olha só, vamos lá. A imaginação. Moisés, ele estava lá e isso, a história aconteceu. Jogou lá a vara no chão, virou essa bela serpente. Não sei se é essa, mas virou uma serpente. Moisés fugiu. Porque, né, não dá para brincar com isso. E daí Deus falou assim, Moisés, pega ela pela cauda. O que você ia fazer? Daí Moisés obedeceu a Deus. Eu fico imaginando, gente, eu viajo às vezes. Mas eu fico imaginando, se isso acontecesse comigo, ali eu estou no meu quarto e tem uma vara, e Deus fala, joga no chão, e a hora que eu jogo eu viro uma serpente. E daí, no mínimo eu ia chorar, no mínimo. E daí Deus fala, pega ela pela cauda. No mínimo eu ia chorando, assim, ia apavorada. E pegava ela pela cauda. E Moisés foi e pegou a serpente pela cauda e ela voltou a virar uma vara. E outra, eu não ia dormir com a vara no meu quarto. Virou de volta a vara. Obrigada, pessoal. Pode tirar. Depois, o que aconteceu? Deus falou assim, ó, esse sinal você vai fazer lá para eles acreditarem em você. Se eles não acreditarem, você vai fazer outro sinal. Coloca a mão no seu peito. Daí Moisés coloca a mão no peito dele e a hora que ele tira a mão dele, ele está tomada de lepra. Sabe o que é lepra? Todo um monte de ferida. Achei que eles tinham colocado lepra lá. Eu ia falar, meu, vocês evoluíram rápido. Coloca lepra aí no telão. Lepra. Colocou a mão no peito, com a hora que ele tirou, a mão ia estar cheia de lepra. Vamos pensar de volta, se isso acontecesse com você. Deus falasse, você, a Danúbia, está falando assim, Senhor, me mostra como é que eu vou ganhar os meus vizinhos, como é que eu posso levar isso. E daí Deus fala assim, olha lá. Meu Deus, mas essa mão está bem torta, olha as feridas. Imagina assim, a mão, a Bíblia fala que parecia neve branca, se descascava tudo, cheio de ferida nas mãos, cheia de lepra. Daí, imagina se fosse com você, o que você ia fazer? A hora que você tirasse a mão e visse a lepra. O que você ia fazer? O que você ia fazer, Vini? Eu ia ficar assustada? O que você ia fazer, Evelyn? Ia chorar, eu também. Você via a tua mão de lepra lá e você fala, meu Deus, por que, Senhor? O Senhor está fazendo isso comigo? Não ia fazer? É o que muita gente faz. E daí, Deus fala isso e em seguida Deus fala para ele, agora coloca a mão de volta
Ele coloca e daí já não tem mais lepra. Obrigada, equipe do Mídias. Não tem mais lepra. E o que a gente aprende com essa parte aqui? Como que nós vamos agora trabalhar para o propósito de Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos ouvir a Deus. Amém? Fique de pé aí um momento. Você já brincou quando era criança daquela brincadeira do O Mestre Mandou? Vamos brincar? Então vamos lá. O Mestre mandou levantar a mão esquerda. O Mestre mandou abanar a mão esquerda. O Mestre mandou, enquanto você abana a mão esquerda, pular em um só pé. Isso. O Mestre mandou parar de pular, parar de abanar a mão e dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Pode sentar. Uma brincadeira só para a gente ilustrar e para vocês se mexerem um pouquinho. Por quê? Quando a gente trabalha para o propósito de Deus, primeira coisa, a gente precisa ouvir o que Deus está falando para nós, porque Ele vai dar a direção. Não somos nós que vamos salvar a humanidade por nós mesmos. Jesus vai salvar o mundo. Jesus está salvando todo aquele que nele crê. Mas nós precisamos ouvir as direções de Deus. E a segunda coisa que nós precisamos fazer é estar totalmente na dependência de Deus. E ouvindo o que Ele está falando e confiando completamente nele. Porque Deus nos tirou de uma realidade que nós vivíamos antes e nos colocou numa nova realidade, num novo reino. Nesse reino, Ele domina por completo. Nesse reino, Ele cuida de nós. Nesse reino, as nossas vidas estão escondidas nele. É uma nova realidade. Ele está no controle, porque você entregou a sua vida no controle dele. Não é verdade? Sim ou não? Você entregou a sua vida no controle, nas mãos do Senhor. Então, nesse lugar, Ele está no controle da sua vida. Agora, nós fomos chamados, e como cristãos, para viver o sobrenatural, amém? Nós fomos chamados para viver milagres, amém? Mas como que o milagre se manifesta? Quando existe o quê? Também, mas uma necessidade. Obrigado, pastor. Quando existe uma necessidade, você precisa de um milagre. Quando uma pessoa tem uma necessidade, então ela precisa da operação de um milagre. E nós precisamos começar a enxergar isso de uma forma diferente. Vamos lá para o livro de João, capítulo 9. Quem tem Bíblia, corre para lá. O pessoal lá do Mídias vai colocar para mim. João, capítulo 9. A partir do versículo 1. Está contando numa história de um milagre realizado por Jesus. Fala assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode o quê? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então aqui nós vemos um exemplo de um milagre que Jesus operou. Aquele homem era cego, era uma necessidade ou não? Ele estava preso na enfermidade. E daí eles perguntaram assim: quem que pecou, Jesus? Foi ele que pegou para que ele estivesse sofrendo desse jeito? Os pais dele, de certo, né, pecaram para que ele estivesse sofrendo desse jeito. E Jesus falou: nem ele, nem os pais dele. Ele está assim para que seja manifestada a glória de Deus. E Jesus, direcionado pelo Espírito Santo, fez uma coisa muito diferente. Ele cuspiu no chão, pegou lá o barrinho e passou. Daí falou assim: vai lá agora e se lava lá no tanque. Daí o cego foi lá com os olhos cheios de baba e lama e se lavou. Voltou o quê? Vendo, curado. Porque quando existe uma necessidade e existe uma pessoa de Deus que ouviu o chamado de Deus e está disposta a viver isso, existe um milagre, a resposta de Deus também.
Então nós precisamos começar a enxergar algumas situações e as dificuldades que se apresentam de uma forma diferente nas nossas vidas. Porque nós somos homens e mulheres de Deus. E existe um conceito muito errado no meio cristão, que é homens e mulheres de Deus não passam por dificuldades. Tem alguém aqui que não passa por dificuldades? Pelo silêncio, imagino que não. Tem alguém aqui que passa por dificuldades? Então, passamos por dificuldades, sim. E não quer dizer que Deus não está com a gente. Quer dizer que é uma oportunidade para quê? Para o milagre. E as pessoas que estão na nossa volta sofrendo, oportunidades de... Olha só que interessante. Quando nós lemos lá, e eu não vou ler de volta, Marcos capítulo 16, acho que nós lemos, que Jesus falou assim, vão pelo mundo e façam o quê? Preguem. E todos os que crerem serão salvos. Esses sinais acompanharão. Quais são os sinais? Expulsarão demônios. Paramos aí. Você quer expulsar demônios? Quem aqui que é da galera que gosta de expulsar um demônio? Olha lá, gosta de expulsar um demônio. O pastor já sabe. O que foi? Paola, para que você possa expulsar um demônio de uma pessoa, o que precisa ter? Sim. E você crendo no evangelho, agora o que precisa? Unção, poder de Deus. E você tem o evangelho, unção e poder de Deus. E agora o que precisa? Precisa de uma pessoa que tenha e tá com um demônio. Tá sendo oprimido pelo diabo ou não? Você tá lá cheio do poder da unção, tá lá derramando óleo, autoridade. Mas não tem ninguém aqui. O que você vai fazer com essa autoridade? Vai ficar aí adorando a Deus e vendo o que Deus precisa de você. Mas o que precisamos então? Que entrem aqui pessoas que precisam desse milagre, serem libertas. Precisam ser libertas. Mas vão entrar, gente, e vai entrar, Deus quer mandar. E vai entrar pessoas com muita dificuldade. Pessoas, às vezes, oprimidas de uma forma que a gente não imagina. Pessoas, nossa, que viveram, já estão até acostumadas a viver aquela opressão e precisa que a gente se manifeste como filho, povo de Deus e liberte em meu nome e vocês expulsarão demônios. Então a gente precisa orar, manda, Senhor, manda. Só que daí vai vir aquelas pessoas bem problemáticas que vão incomodar, não incomoda nesse processo? E daí você orou. A Ana orou, Deus manda, Senhor, porque eu quero expulsar os demônios. Daí Deus manda. Daí a Ana ora lá, expulsa o demônio. Só que a pessoa tem um processo. E daí, quando ela vê que tem um processo, ela fala o quê? Ai, fala com a pastora. Ai, não, Senhor, chama outro para cuidar da vida dela agora. Vocês estão entendendo? Nós queremos que essas coisas aconteçam, nós precisamos estar preparados para servir a Deus e acompanhar e crescer. A gente precisa crescer, a gente precisa aprender, nós precisamos estar prontos. Quais sinais mais? Falarão novas línguas. Você já está orando em línguas todos os dias? Sim? Alguns aí nem se mexeram. Orando em línguas. Que mais, pastora? Não fará mal. Se beberem algo mortífero, não fará mal. O que mais? Olha lá, meu Deus do céu. E? O que precisa? Você, como uma mulher de Deus, cheia do poder do Espírito Santo em você, para você manifestar o milagre da cura, o que precisa? E daí você impõe a mão sobre qual pessoa? Então a gente precisa de pessoas que tenham a necessidade. Fala, Deus manda as pessoas que tenham essa necessidade, porque eu quero manifestar. Então, olha aí, a gente precisa ver essas situações não mais com olhos de, ai Deus, que medo, ai Deus, não sei o que fazer, Senhor, porque Deus vai te falar o que fazer. Então essa é uma forma. Mas e quando a enfermidade é em você? Porque Moisés colocou a mão no peito dele, tirou e estava o quê? Leprosa. Deus não vai mandar a doença para você, mas às vezes você mesmo causa doença em você. Toma muita Coca-Cola.
tá lá com uma alimentação toda errada, de repente você já está com gastrite, ou você já... Aconteceu, enfermidade ou situação difícil. Qual que é a nossa posição diante das dificuldades? Afinal de contas, se tem uma necessidade, existe a possibilidade de um milagre. Qual é a nossa posição diante das dificuldades que aparecem na nossa vida? Essa semana eu fiquei muito feliz porque uma irmã que está vindo aqui na igreja, ela está vindo há pouco tempo. Ela me mandou uma mensagem e falou assim: Jé, eu queria compartilhar com você, porque eu fiquei muito feliz com uma coisa que aconteceu essa semana. Ela falou assim: eu sempre achei que Deus não se importava com as pequenas coisas da minha vida, mas a gente está ouvindo e tal, eu aprendi diferente. Daí ela me falou assim: essa semana, teve um dia que eu acordei com muita dor no meu corpo. E daí ela falou, eu lembrei que eu aprendi, daí eu orei. Eu orei para Deus tirar a dor do meu corpo. Daí ela falou, na mesma hora eu senti meu corpo aliviado. Daí ela falou, no outro dia eu estava trabalhando e eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Daí eu lembrei e orei de novo. E ela falou, na hora que eu orei, a minha dor de cabeça que eu estava sentindo sumiu. E ela falou assim, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu vi que Deus se importa. Olha isso, olha isso. As pessoas aprendendo o amor de Deus e o poder e os milagres de Deus. Mas se você nunca tem dor de cabeça, você nunca tem a necessidade para um milagre, ou não? Né? Você tem tudo, você não tem problema financeiro, você não tem dor nenhuma, você não... ninguém te incomoda, nenhum chato vem te incomodar no trabalho, ninguém te persegue, ninguém fala... Ninguém, nossa, vida perfeita. Amém, glória a Deus. Mas as situações que se apresentam no nosso dia, porque eles se apresentam, no dia de todas as pessoas, são oportunidades para o agir de Deus. Quando nós nos posicionamos sabendo que Deus vai fazer alguma coisa nessa situação. Deus vai fazer alguma coisa. Tá uma necessidade, tô com um problema financeiro. O que acontece? Também, gente, tem as coisas que a gente mesmo se mete. Daí, né? Você entrou num relacionamento terrível. Aquela ideia que jovem tem, não, mas é que ele é tão legal e eu vou começar a namorar e depois ele se converte. Não dá certo, eu sei. A gente entra naquela situação. Pela graça e misericórdia de Deus, a gente sempre cresce com isso. Dependendo também de como a gente encara e é humilde para aprender no Senhor com essas situações. Você vai agora e vai roubar um banco. O que vai acontecer? Vai preso, obviamente, ou alguém tem dúvida? Ou você é o... Como é que é? Aquela casa de papel lá. Vai preso. E daí você chega na prisão e se arrepende diante do Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor. Eu vou mudar e agora eu não vou mais viver isso, não vou mais fazer isso. O Senhor faz o quê? Te perdoa, amém? Mas isso vai fazer com que você seja automaticamente solto na hora? Não, você vai viver a consequência daquilo porque você se meteu na furada. Mas o Senhor pode mudar algo na sua vida se você se arrepende e se coloca diante dele. Então, gente, tem coisa que nós erramos, nos arrependemos e crescemos. Tem situações na nossa vida que Deus permite que elas venham para que diante da nossa posição nós possamos viver milagres. Amém? Então, último texto e eu já vou encerrar. 2 Coríntios, capítulo 12. Estou no 1 Coríntios, eu falei, não é esse texto. 2 Coríntios 12. Se tinha uma pessoa que não era Jesus lá, que a gente sabe que Jesus passou, mas que passou perrengue aqui na terra, foi Paulo, não foi? Passou perrengue ou não passou? Misericórdia, que passou perrengue esse homem. E daí tem vários textos que ele fala sobre a alegria na tribulação. E a gente fala, maluco. Alegria, quem que vai ficar feliz? Passando por problema, Paula? Quem vai ficar feliz, Giba? O Giba veio essa semana aí pra aula foi no IBES, não sei que aula que foi, que ele tava com os olhos assim, cansado, faceiro aí. Quem vai ficar feliz? Só os doidos mesmo ficam felizes e vêm pra aula de IBES feliz da risada ainda, morrendo de canseira. Giba até doido, Giba. 2 Coríntios 12, versículo 7, ó, o apóstolo Paulo falando:
Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei o Senhor para que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa onde? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Loucura, crazy, loucura. Quando no meio das necessidades nós entendemos que nós somos povo de Deus, essa necessidade, Deus converte ela em vitória para a nossa vida. Porque você, no meio de uma perseguição, alguém que está judiando de você, da tua família, e você se posiciona de acordo com a palavra de Deus, assim como Moisés, ele viu lá a serpente, ele estava diante do perigo, mas veio uma voz de Deus e falou: pega a serpente pelo rabo. A hora que ele pegou a serpente pela cauda, o milagre aconteceu, acabou a serpente. Quando Moisés, Deus permitiu a mão dele ficar leprosa, e ele ficou ali diante de Deus, e veio uma voz e falou assim: faz isso de novo. E a hora que ele fez de novo, o problema passou. Olha só que interessante, quando você está numa situação, agora a sua vida não é mais sua, ela é de Deus. Deus conduz a sua vida. E você está passando lá pela situação lá na escola, alguma pessoa está falando mal de você, as pessoas estão te ignorando porque você é cristã, ou lá no trabalho agora o teu chefe ou uma pessoa ali está te prejudicando de alguma forma, ou não sei, alguma coisa está acontecendo, algum problema na sua vida. Você pode chorar, se espernear, lamentar, reclamar com Deus, ou você pode saber que agora a sua vida está nas mãos de Deus, e se Ele tem o controle e o cuidado disso, Ele vai providenciar a solução e te fazer crescer. Ele vai te fazer crescer, Ele vai te fazer ter vitória, Ele vai te fazer forte, porque é nesses momentos, é nas fraquezas, é nas dificuldades, nas tribulações, que você precisa se alegrar, porque você não tem força para vencer ela, mas o Deus que você serve tem força para vencer ela, e Ele vai vencer a tribulação, Ele vai vencer a necessidade, Ele vai fazer aquilo que você precisa chegar até a tua vida, e acontecer um milagre. E as pessoas que estão à sua volta vão ver esse milagre. Quando Moisés chegou lá no povo que estava no Egito e manifestou os sinais de Deus, porque lá agora ele não tinha mais medo da cobra, ele já sabia o que acontecia. Quando você começa a vencer algumas coisas, você não tem mais medo delas. Quando você começa a ver que Deus provê para a sua vida financeira, você não tem mais medo. Quando você começa a ver que Deus está dando oportunidade de trabalho, você não tem mais medo de não ter trabalho. Quando você começa a ver que quando você ora acontece, você não tem mais medo de orar. Moisés sabia que Deus estava fazendo. E daí as outras vezes lá, 2 vezes depois, pelo que eu li, ele fez lá o sinal lá da serpente de novo. Mas ele não fugiu mais, porque ele sabia o que acontecia. Você vai parar de fugir quando você vê que Deus é poderoso para agir na sua fraqueza. Deus é poderoso. E as pessoas, aquele povo viu os milagres. E a Bíblia fala que quando eles viram o milagre, eles se curvaram e adoraram a Deus. Quando as pessoas verem o milagre de Deus acontecendo através da sua vida ou na sua vida, elas vão buscar a Deus, não é? Quando as pessoas viram a tua vida lá na Navel, não teve amigas tuas que voltaram para Cristo, mesmo você falando assim, jamais. Foram para Jesus, por quê? Porque o Espírito Santo está agindo no nosso meio, agindo através da tua vida. E quando o Gui lá no trabalho dele é um homem de Deus, da mesma forma que ele é aqui, tem pessoas vendo. E essas pessoas quando verem, encontrarem, chegarem perto da presença, elas também vão falar, eis-me aqui. E é dessa forma que nós vamos levar Jesus Cristo para o mundo. Ouvindo e nos posicionando como crentes. Nós somos crentes, nós somos cristãos, nós somos diferentes do mundo. Nós não agimos e não recebemos as lutas e as tribulações da mesma forma que o mundo recebe. Eles sofrem e buscam solução no próprio mundo. Nós não sofremos e nós buscamos a solução no Senhor. Nós buscamos a resposta em Deus, porque Ele traz a resposta, Ele traz a vitória, Ele nos faz crescer
E Ele nos leva rumo aos propósitos que Ele tem aqui na terra, de fazer tudo convergir a Jesus Cristo. E a tua vida deixa de ser pesada, porque você sabe que você não está sozinho. E você sabe que tem um Deus que vai à sua frente, fazendo milagres. Afinal de contas, nós vemos no Antigo Testamento, principalmente ali quando o Deus estava ali conduzindo o seu povo, vários milagres que as pessoas não precisaram fazer nada. O povo de Israel saiu lá do Egito preparado para lutar. Eles não precisaram levantar uma espada, porque Deus mesmo fez lá as carroças dos egípcios quebrar, o mar fechar neles. Não precisava fazer nada. Você não precisa fazer nada. Só o que Deus te mandar fazer. Deus está te mandando orar, vai orar. Deus está te mandando se preparar para ser o líder, vai ser o líder. As mulheres estão crescendo, elas estão precisando de ajuda para atender as mulheres lá. Se preparem, cresçam, orem, jejuem, busquem ao Senhor. Os jovens estão crescendo, ajudem os líderes de jovens, cresçam, aprendam. O Mídias está crescendo, vocês sabem que o Mídias é uma ferramenta aqui da igreja de evangelismo. Quem está fazendo aquelas postagens de foto no YouTube? Jaicinha, arrasando. Hoje eu vi o pastor André lá, fundo laranjado, ele olhando para o horizonte, assim, arrasou. Muitas pessoas estão vendo aquilo lá, aquela mensagem, esse trabalho que está sendo feito. É uma forma, obedecendo a direção que Deus está te dando através do seu líder, você está servindo a Deus, você está fazendo o evangelho chegar, você está se preparando. Não é só pregar que a gente está servindo a Deus, não é só tocar que a gente está servindo a Deus. Aprenda, faça melhor, se dedique, esteja pronto, preparado, porque Deus vai te falar o que fazer. E quando Ele te falar o que fazer e você obedecer, você vai ver milagres acontecendo na sua vida e na vida das pessoas que estão perto de você, porque elas precisam da liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, vou orar com você para terminar, que eu me passei do tempo, desculpa. Vocês me amam ainda? Vocês vão me convidar ainda para pregar às vezes? Feche os seus olhos. Coloque diante de Deus o seu coração. Eu não sei por que espécie de dificuldades, provações, lutas você tem passado. Mas eu sei que se Deus permitiu você passar por isso, existe algo que Ele quer fazer na sua vida. A única coisa que nós precisamos nessa noite é uma renovação da nossa mente. Deixarmos de ver e pensar em problemas como o mundo pensa em problemas. Algo que injustiça, é injusto, eu não sei porque eu estou passando por isso, eu não sei porque Deus permitiu, eu não sei porque as outras pessoas não passam por isso. Não. A tua vida está nas mãos de Deus. Se Deus está permitindo que você passe por isso, é porque Ele quer te fazer crescer. Ele quer te fazer prosperar. Às vezes não tem como Ele te ensinar a crescer financeiramente se Ele não te permite passar por situações que provem a sua fé, porque quando você vencer essa área com a sua fé, você não vai ter medo de prosperar e de crescer. Então agora comece a identificar todas as lutas ou todas as serpentes que Deus deixou aparecer aí na tua frente, que você deu uns 5 pulos para cima de medo e nervosismo. E comece a falar com Deus a respeito disso e fazer algo diferente agora. Comece a agradecer a Deus por essas situações que você está passando. Comece a agradecer a Deus por essa incerteza, às vezes, no seu trabalho, na sua carreira. Obrigada, Senhor, porque eu estou passando por isso e não está sendo fácil, mas obrigada porque eu sei que a fé que eu vou desenvolver nessa área vai me fazer crescer tanto. Comece a agradecer a Deus pelas pessoas que falaram mal de você ou que de alguma forma te prejudicaram, porque o Senhor está te ensinando a amar essas pessoas, e o perdão que você está derramando sobre essas pessoas vai te fazer um homem, uma mulher de Deus aprovado e que pode servir a Deus e pode mostrar a Deus através do seu amor. Comece a agradecer ao Senhor, e se foi uma situação aí que você mesmo entrou nela sozinho, comece a pedir a misericórdia de Deus. Seja humilde, reconheça a falha, reconheça o seu erro, peça perdão para o Senhor, peça o socorro do Senhor, peça para que Ele te ensine, arranque o mal do seu coração, arranque o pecado da sua vida, mas que te ensine a andar e viver,
porque Ele quer te preparar para coisas grandes. Ele tem um propósito para a sua vida, Ele tem um propósito nessa terra. Senhor, aqui está o seu povo, Pai, os jovens que se colocam diante do Senhor porque te amam. E muitas vezes nós temos encarado a vida de uma maneira errada, porque ainda nós misturamos as coisas do mundo com as coisas do Teu reino. Mas, Senhor, nessa área, a partir de hoje, nos ensina a enxergar diferente. Quando as lutas, as dificuldades se apresentarem nos próximos dias, que nós possamos nos lembrar que é o Senhor que permite que essas coisas aconteçam, para que nós nos posicionemos em vitória. Da mesma forma, Senhor, quando nós passarmos por essas situações, que o nosso coração esteja atento à sua voz, porque existe algo que o Senhor quer nos ensinar nessas situações. Que nós possamos ouvir e aprender, que todo engano agora saia do nosso coração, seja quebrado em nome de Jesus. Que toda mentira do inferno, que toda mentira, que todo egoísmo, que toda amarra que está aí amarrando o coração e impedindo que essa verdade entre agora seja destruída pelo Teu Espírito. E que as verdades do Senhor entrem agora, que o renovo do chamado, que o Senhor comece a revelar a cada coração para que o Senhor chamou cada um de nós e qual que é o objetivo, o propósito, o que o Senhor quer que a gente faça nesse momento na nossa vida e nos próximos dias. Nos direciona, Senhor, nos direciona, nos capacita, porque nós confiamos que nós entregamos a vida para o Senhor e agora o Senhor está cuidando de tudo e o Senhor está fazendo tudo convergir a Jesus Cristo, até mesmo na nossa vida. Nós entregamos tudo ao Senhor agora e agradecemos pelos momentos de dificuldade, porque eles têm nos feito crescer em perseverança, crescer em esperança, crescer em fé, crescer em amor, crescer em todas as coisas. Obrigada, Senhor. Continua trabalhando na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se sentar? Agora, enquanto eu orava, eu lembrei de um último testemunho bem rápido. De uma situação que eu passei há algum tempo. E eu passei por uma situação que as pessoas começaram, uma pessoa determinada começou a abusar da minha boa vontade. Sabe quando uma pessoa abusa da tua boa vontade? Ela te pediu uma coisa, daí te pediu outra coisa, daí te pediu outra coisa, daí emendou uma coisa, daí eu estava irritada. Eu falei, estava abusando da minha boa vontade. E daí, na hora que eu estava irritada, veio uma palavra do Senhor no meu coração. O versículo de, não sei onde que está, que Jesus, em Mateus, que fala assim, quando alguém arrancar a sua capa, dê a ela também a sua túnica. Daí eu fiquei brava ainda. Daí eu falei para a pastora Stephanie, não gosto desse versículo, porque ele está provando que eu estou errada. Mas naquela situação, a dificuldade permitiu que uma área do meu coração fosse exposta, eu não estava vendo. E a palavra de Deus veio como um remédio e me ensinou então que eu tenho que agir diferente. Olha só, fiquem espertos, porque as tribulações que Deus permite para a sua vida estão te formando um caráter aprovado. Amém? Glória a Deus.